Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos tratando de noções de administração pública e nesse vídeo nós vamos falar sobre as reformas administrativas, tá certo? Bora lá? Tá afim? Então acompanha aí comigo. Vamos nessa. Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu trouxe para vocês a respeito da evolução e a história das reformas administrativas. A gente vai ter aqui como pontapé inicial a data de 1938. Por quê? Porque nós tivemos um decreto nesse ano, tá? O Decreto-Lei 579, que criou o Departamento Administrativo do Serviço Público, aí chamado de DASP, certo? Vamos lá, vamos recapitular informações de aulas anteriores que vai ajudar você a entender esse processo, beleza? Na década de 30, nós tínhamos aí, até a década de 30, nós tínhamos aí a administração pública patrimonialista. Em 1936, foi então instituída a administração pública burocrática, no chamado aí Estado Novo de Getúlio Vargas, e que visava, na verdade, combater as práticas patrimonialistas de corrupção e nepotismo. E precisava ser formalismo, ou seja, legalidade por lei, regras, procedimentos, tanto que o foco da administração pública burocrática são os processos, e precisava também ser profissionalismo, que é um dos princípios basilares da administração pública burocrática. E aí, para isso, foi necessário o quê? Criar um departamento, chamado Departamento Administrativo de Serviço Público, que cuidaria justamente dessa parte profissional, ou seja, de profissionalizar a administração pública, ok? Bom, pegando aí esse contexto todo, nós vamos ter aí, então, a ideia deixa eu voltar aqui, a ideia do Departamento Administrativo do Serviço Público, chamado aí de DASP. Então veja, durante o governo de Getúlio Vargas, período do Estado Novo, fazia parte de um esforço de reforma na administração pública brasileira e já estava previsto na Constituição de 37. Além de fornecer elementos para a melhoria da máquina pública, o DASP deveria fornecer assessoria técnica ao presidente da República e elaborar proposta orçamentária. E aqui nós temos alguns pontos importantes, né, do DASP. Vamos lá, O estado pormenorizado das repartições, departamentos e estabelecimentos públicos, com o fim de determinar o ponto de vista da economia, eficiência, modificações a serem feitas na organização dos serviços públicos, a sua distribuição, agrupamentos, dotações orçamentárias, condições e processos de trabalho, relações de uns com os outros e com o público. Então a gente vê aqui a ideia de departamentalização, né? De trabalho que vise também se relacionar, os processos, departamentos, os processos se relacionando, tá bom? Depois, organizar anualmente, de acordo com as instruções do presidente da República, a proposta orçamentária. Olha, você vê que interessante. Aqui já se pensa, já começa a ter aquela preocupação maior com o orçamento público, de que maneira vai ser utilizado, como devem ser as regras. Né? Olha a importância do DASP, hein, gente? Beleza? E aí nós temos depois fiscalizar por delegação do presidente da República e na conformidade de suas instruções à execução orçamentária. Então é preciso ter uma fiscalização do orçamento. Tá bom? Selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, excetuados os das secretarias da Câmara, dos Deputados e do Conselho Federal e do Magistério e da Magistratura. Olha só, selecionar. O que significa a palavra selecionar? A palavra selecionar significa escolha. Escolher é a ideia do profissionalismo. Ao invés de você simplesmente ali colocar qualquer pessoa para fazer coisas que mal conhecem, a ideia é você selecionar, seleção, né? Pensa na palavra seleção, é a escolha, é o processo de escolha do melhor candidato para determinado trabalho, para determinada atividade.
Beleza? Legal. E aí nós temos também promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos funcionários civis da União, estudar e fixar os padrões e especificações do material para o uso no serviço público. Olha a preocupação aqui, ó, com recursos materiais. Ok? Auxiliar o presidente no exame de projetos de lei submetidos à sanção, inspecionar os serviços públicos, olha a ideia de controle aqui já aparecendo, ok? Apresentar anualmente ao presidente da República relatório pormenorizado dos trabalhos realizados e em andamento. Então aqui a gente deu para ter uma boa ideia, uma boa noção como que foi importante, né? A importância do DASP na administração pública. Então eu quero também que você guarde aí, sem sombra de dúvidas, os pilares da administração pública. Ó, pilares da administração... Não, gente, ficou horrível, peraí. Vamos lá, agora sim. Ó, pilares da administração pública burocrática. Beleza? Guarda aí. Tá? Aí nós vamos ter como pilar o que? O formalismo, regras, leis, procedimentos. O profissionalismo, você viu aqui comigo, né? Agora no tópico aqui do DASP. E também a impessoalidade. Beleza? Esses são os pilares da administração pública burocrática. Legal, gente, vamos dar continuidade. Ó, aí você deve estar pensando, pô, então é um negócio bacana, legal, funcionou bem? Funcionou, até no início funcionou bem, mas como qualquer outra coisa, depois isso vai criando aí uma entropia, né, que é uma espécie de, a palavra entropia, envelhecimento. Então é preciso renovar, fazer algo novo. Então o que acontece? Nós tivemos a reforma administrativa aí na década de 30 e depois nós tivemos uma outra ideia de reforma na década de 60 pelo decreto 200/67, que para muitos é um marco, como se fosse um pontapé inicial da administração pública gerencial. Ainda estávamos em administração pública burocrática, só para deixar claro, tá? Mas para muitos autores, eles entendem como um pontapé inicial da administração gerencial. Beleza? Tudo bem? Por quê? Porque aqui o decreto 200/67 traz uma certa flexibilização da administração, enxerga a administração como uma parte que ela precisa estar antenada em planejamento, em organização, em controle, entendeu? Aqui nós tivemos aí de maneira regulamentada para a criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, uma série de situações interessantes aqui. Vamos lá visualizar um pouco desse decreto. Eu não vou trabalhar com ele na íntegra, mas é só para você ter uma ideia, tá? Olha só, decreto 200/67. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. O presidente da República e os ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. O artigo 3º diz que, respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo, estabelecida no artigo 46, inciso 2 e 4 da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. Até aqui nada demais. Aqui começa a ficar mais interessante para a gente, ó. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Aqui a administração direta está se referindo ao quê? Aos órgãos da administração pública, beleza? E também a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, tá? Isso aqui você estuda bastante no direito administrativo, né? Lá no direito administrativo o professor fala sobre administração pública direta, o DEMO. A administração pública direta é o DEMO.
Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Administração Pública Indireta é a outra face do demo. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então você vê aqui que ele fala que compreende essas categorias, então isso faz com que, a partir desse momento, a administração pública começa a criar muitas sociedades de economia mista, empresas estatais, né, empresas públicas, apesar que já tinha, tá? Mas aí a criação, ela avança cada vez mais, ok? Vamos lá. Caminhando. Beleza, as entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada. Continuando, e aqui uma coisa muito importante também, que é o artigo 6º, que trata do quê? Dos princípios fundamentais da administração federal. Olha só, as atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios: o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle. O planejamento, pessoal, ele visa definir quais são os objetivos, as metas, as estratégias, tá? Isso é muito interessante. Verificar essas metas e depois, claro, tem que avaliar, que entra o controle. A coordenação significa fazer ajustes, harmonizar o que foi planejado com o que está sendo executado. A descentralização é você descentralizar, é você transferir poder, dar mais autonomia, olha que interessante. Assim como também a delegação. Só que a descentralização está mais voltada a uma transferência definitiva e a delegação está mais voltada para uma transferência ali provisória de competência. Por exemplo, eu sou professor, sou coordenador do curso, mas eu delego, eu transfiro essa minha competência, esse meu poder para outra pessoa, dou autoridade para outra pessoa durante um determinado tempo, período. Então são princípios fundamentais, certo? Ah, mas por que eu tenho que saber disso? Porque se ali está falando de administração federal, meu concurso é estadual, meu concurso é municipal. Gente, não importa, porque o que é importante aqui é a gente entender esses princípios que passaram a estar dentro da administração pública a partir da década de 60, por meio desse decreto 200/67, que é entendido como marca inicial até um certo ponto da administração gerencial, tá bom? Beleza, vamos continuar. O que mais a gente tem aqui para falar? Vamos ver. Ó, aí nós temos depois o decreto 83.740 de 1979, chamado aí de Programa Nacional de Desburocratização, tá, do governo. Aí muitos vão achar assim, então se é desburocratização, significa então que acabou a burocracia. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, tá? Desburocratizar é você simplificar os processos, dinamizar os processos e não eliminar a burocracia. A burocracia é uma coisa boa. Você percebeu aqui no decorrer das nossas aulas. Apesar que burocracia a gente escuta de outra forma hoje, né, como excesso, papelada, demora, lentidão e blá blá blá, mas a burocracia ela é a organização do trabalho, é voltada à profissionalização, ao formalismo, à impessoalidade, como pilares, lembra que eu comentei? Então aqui o programa de desburocratização visava o quê? Simplificar, dinamizar a administração pública. Então esse decreto aqui, eu vou falar para você, ele é bem interessante, né? Por quê? Porque lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, já estava se mexendo ali para ter o quê? A administração gerencial. Talvez a gente ainda não estava preparado para a administração gerencial, mas o decreto de 79, com esse programa de desburocratização, visava dar uma certa flexibilidade. Tá dando para entender? Beleza? Maravilha. Em compensação, apesar de trazer uma certa flexibilidade, esse decreto também visava dar uma segurada na administração pública no sentido de parar de criar um monte de entidades da administração indireta. Lembra que agora há pouco eu falei sobre o decreto 200/67, que está lá, que a administração indireta são as fundações, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista? Aí começaram a criar à torta e à direito empresas públicas, blá blá blá. E não necessariamente precisa criar uma empresa pública. Exemplo, imagina que nós precisamos de uma caneta como essa aqui, tá? Precisamos de uma caneta
E aí vamos criar uma empresa pública para produzir essa caneta. Cara, não tem necessidade. Vê qual a empresa que, a fábrica que produz esse tipo de caneta e faz um contrato ali administrativo, faz um processo de licitação e compra dessa empresa, sai mais barato para a administração pública. Porque para pensar, vamos criar uma empresa pública, vai precisar de sede, de funcionários, de maquinários, de manutenção, fica muito oneroso, então não dá para ficar criando. Então esse programa também ele vem com o intuito de dar uma segurada. Opa, vamos parar com isso? De ficar criando empresas públicas, sociedade de economia mista, sem necessidade, à torta e à direito? Olha só, visualiza isso aqui comigo para você entender. Eu coloquei aqui alguns artigos, também não coloquei todos, é só alguns para a gente ter, obviamente, uma noção, tá? Então o artigo 1º diz assim, ó. Fica instituído o Programa Nacional de Desburocratização, destinado a dinamizar e simplificar o funcionamento da administração pública federal. O programa terá por objetivo construir para a melhoria do atendimento dos usuários do serviço público. Olha só, aqui interessante, ó, melhoria do atendimento ao usuário. Ó, já está pensando aqui já com cabeça de administração gerencial, né? Foco no melhor serviço, na qualidade, certo? Aí depois a gente tem aqui, ó, reduzir a interferência do governo na atividade do cidadão e do empresário e abreviar a solução dos casos em que essa interferência é necessária, mediante a descentralização das decisões, a simplificação do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades. Ó, lembra que eu comentei em alguma aula anterior, falei sobre o estado do bem-estar social, né, que é a ideia de que o Estado tem que conduzir, tem que entregar, tem que estar ali na linha de frente. Aqui já começa a pensar assim, não, peraí, vamos reduzir a interferência do Estado e vamos deixar com que as pessoas, o cidadão, o empresário, ele tenha essa autonomia, flexibilidade de criar, de produzir, ok? Interessante. Vamos lá. Continuando, o que mais? Aqui fala, inclusive, ó, de eliminação de formalidades, exigências, né? Agilizar a execução dos programas federais para assegurar o cumprimento dos objetivos. Substituir sempre que praticável o controle prévio pelo eficiente acompanhamento da execução e pelo reforço da fiscalização dirigida para a identificação e correção dos eventuais desvios, fraudes e abusos. Aqui, gente, eu vou ter que abrir uma tela para você entender melhor o contexto. Quando se fala em controle, nós temos 3 tipos, né? O controle a priori, o controle concomitante, tá? E o controle posteriori. Veja bem, o controle a priori é um controle que é um controle prévio, é um controle focado antes da execução, está focado nos processos, tá? Já o controle a posteriori, como o próprio nome diz, é depois da execução. Ó, depois da execução. É um controle que está mais focado no quê? Na avaliação dos resultados. Beleza? E olha que interessante, o controle concomitante tem a ver com o quê? Com acompanhamento. Repare que no programa aí de desburocratização, ele menciona justamente isso, a ideia do acompanhamento. Sempre que possível, trocar o controle prévio, que é focado aí no processo da burocracia, para um controle concomitante. Ó o pensamento de evolução para chegar até a administração pública, até a administração gerencial. Porque a administração gerencial é posteriori, é focada nos resultados, certo? Mais importantes são os resultados do que os processos em si. Entende isso? Beleza? Então, legal. Continuando. Bora lá, vamos... Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Peraí, gente. Calma aí. Vamos lá. Tela normal. Isso. Legal, continuando. Intensificar a execução dos trabalhos da reforma administrativa de que trata o Decreto-Lei 200/67.
fortalecer o sistema de livre empresa, favorecendo a empresa pequena e média, que constituem a matriz do sistema, e consolidando a grande empresa privada nacional para que ela se capacite. Olha que interessante, né? Impedir, ó, que eu acabei de comentar aqui para vocês, ó, impedir o crescimento desnecessário da máquina administrativa federal mediante o estímulo à execução indireta, utilizando-se sempre que praticável o contrato, olha só, com empresas privadas capacitadas e o convênio com órgãos estaduais e municipais. IH diz que é velar pelo cumprimento da política de contenção da criação indiscriminada de empresas públicas. Olha só que eu falei. Promovendo o equacionamento dos casos em que for possível e recomendável a transferência do controle para o setor privado, respeitada a orientação do governo na matéria. Então você vê como importante foi esse Programa Nacional de Desburocratização de 1979. Ele visa trazer melhoria de atendimento ao serviço público, ele visa dinamizar, simplificar os processos, ele visa impedir o crescimento desnecessário da administração pública sem necessidade, porque muitas coisas a gente pode fazer por meio de contratos, beleza? Então, legal. É um grande passo para a administração gerencial, né? Mas, continuemos, vamos lá. Aí, tivemos um probleminha, retrocesso de 88. Como assim, prof? Me explica, eu vou te explicar. É o seguinte, tínhamos então o Programa Nacional de Desburocratização, show de bola, visava melhoria aí do serviço público e blá blá blá, como você já viu. Então a gente estava indo para um processo de flexibilização. A gente estava indo para um processo de que, ó, daqui a um tempo nós vamos poder contratar, inclusive, pessoas sem talvez necessidade dessa rigidez toda de concurso, blá blá blá. Porém, olha só o que ocorreu. Sabe como que eu ia falar o brasileiro né, que a gente costuma falar isso, mas o ser humano, né? O ser humano normalmente, ele acaba se aproveitando de certas situações para ter vantagem, não é? Por isso que quando a gente dá aula de ética, a gente costuma dizer que o ser humano ele não é espontaneamente ético, e não à toa a gente precisa de regras, processos, leis, ordens, senão saímos aí, acabamos nos desviando. Bom, o que acontece? Só para vocês entenderem, tá bom? Gente, a situação aqui ocorre da seguinte maneira. Na década de 80, começaram a contratar pessoas para trabalhar na administração pública sem a necessidade de passar por um concurso público. Isso até um certo ponto poderia trazer uma certa agilidade para a administração pública interessante. Mas você sabe como que é. O que aconteceu? Tivemos aí um fortalecimento de uma coisa que a gente estava tentando há muito tempo já eliminar, que é o nepotismo, que é a corrupção, o favorecimento. O que aconteceu? Em meados da década de 80, essas pessoas ganharam direito da estabilidade, sem passar por uma ideia de concurso público. A Constituição Federal veio e falou, opa, peraí, né? Não tem jeito. A gente vai ter que ter o concurso público, as pessoas vão ter que passar por isso. Em alguns casos, né, cargos de comissão não, que aí fica de livre exoneração e nomeação. Por quê? Porque as pessoas que entraram necessariamente concurso público. Então, a Constituição de 88, nesse sentido, é entendida como um retrocesso. Retrocesso da flexibilidade que estava acontecendo. Depois a gente passa a ter esse retrocesso. Ficou claro? Ó, eu retirei isso aqui do plano diretor da reforma administrativa do Estado, tá? Olha só. As ações rumo a uma administração pública gerencial são, entretanto,
paralisadas na transição democrática de 85, que, embora representasse uma grande vitória democrática, teve como um dos seus custos mais surpreendentes o loteamento dos cargos públicos da administração indireta e das delegacias dos ministérios dos estados para os políticos dos partidos vitoriosos. Um novo populismo patrimonialista surgia no país. De outra parte, a alta burocracia passava a ser acusada, principalmente pelas forças conservadoras, de ser a culpada da crise do Estado na medida em que favorecera seu crescimento excessivo, tá? Então, nesse sentido. Então, se cai na sua prova falando que em 88 nós tivemos o retrocesso, tá certo. Beleza? Legal. Aí chegamos em 1995, né? Tivemos aí um plano diretor da reforma administrativa do aparelho do Estado, certo? Criando assim, então, a administração, instituindo, né? Não criando, instituindo a administração gerencial no país. Ó, a reforma do aparelho do Estado no Brasil significa fundamentalmente a introdução na administração pública da cultura e das técnicas gerenciais modernas. Por isso que a gente fala assim, quando cai na sua prova, falando um modelo contemporâneo, certinho. O modelo gerencial tornou-se a realidade no mundo desenvolvido quando, através da definição clara dos objetivos para cada unidade da administração, da descentralização, da mudança de estruturas organizacionais, da adoção de valores e dos comportamentos modernos, revelou-se mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais, tá? Então veja, aqui a administração gerencial já entende que precisa ter um direcionamento estratégico. O direcionamento estratégico passa por um planejamento. O planejamento passa pela definição do objetivo. E o objetivo ele precisa ser muito bem definido, muito bem claro e concreto. Beleza? Maravilha, vamos continuar. Bora lá. As reformas administrativas, então, aqui do plano diretor, que é o também conhecido como plano aí Bresser, né? Que é o seguinte, ó. O que acontece? Nós vamos ter 4 setores. O primeiro, chamado de núcleo estratégico, onde você tem ali o legislativo, o judiciário, a presidência, a cúpula dos ministérios. Isso é totalmente estatal, tá? E é mediano, né? Ou seja, você tem uma parte que é burocrática e uma parte que é gerencial. Porque não dá para pensar só de maneira gerencial, tem que ser burocrático, com formalismo, impessoalidade, essa situação toda. Aí nós temos atividades exclusivas, segundo setor. As atividades exclusivas que só o Estado pode fazer, então ele é totalmente estatal. Regulamentação, fiscalização, fomento, segurança pública, seguridade social básica, tá? E tem que ser gerencial. É estatal, mas é gerencial. E temos o terceiro setor, que são os serviços não exclusivos, como universidades, hospitais, centro de pesquisa, museus. Aqui, nesse caso, a gente pode ter a publicização, beleza? Que é você fazer uma parceria, né? Uma parceria, ok? Você ter ali uma criação de entidades que vão cuidar de uma determinada área. Né? Por exemplo, existem universidades aí que são, as universidades públicas, os hospitais são autarquias, ok? Beleza? A administração pública indireta, cuidando especificamente de uma situação, de uma área, de uma atividade. Ok? Beleza? E temos aqui a totalmente gerencial, precisa ser gerencial. E temos o quarto setor, que é a produção para o mercado, empresas estatais. Aqui a gente tem a privatização. Ó, publicização, a gente pode pensar na parceria, terceirização, tá bom? De serviços não exclusivos. Agora, no quarto setor, aqui a gente pode sim ter a privatização. Aí, ou seja, pode ser privado. Como assim? Ó, na época, nós tivemos aí no governo de Fernando Henrique Cardoso muita privatização, né, gente?
Foi a época das privatizações. Empresas estatais aí, que entendia-se que não dava tanto lucro assim, que poderiam ser vendidas, né? A área da telefonia, então, foi campeã, vencedora nessa área, aí, por exemplo, de privatização. Então, o quarto setor, que é a produção para o mercado, esse sim poderia ser privatizado. Cuidado para não confundir com os serviços não exclusivos, tá? Os serviços não exclusivos a gente pode ter uma parceria, uma terceirização, uma entidade ali cuidando daquela área para o governo, tá bom? E esses todos aqui são gerenciais, precisam ter essa coisa do gerencialismo, né, do foco no cidadão, no cliente, de atender às necessidades, às expectativas. Beleza? Maravilha, vamos continuar. Temos uma questãozinha aqui para resolver. Vamos lá. Podendo ser identificada como uma perspectiva inovadora de compreensão, análise e abordagem dos problemas da administração pública com base no empirismo e na aplicação... essa questão aqui eu já resolvi, eu acho. E na aplicação de valores de eficácia e eficiência em seu funcionamento, a nova gestão pública propõe um modelo administrativo dotado das seguintes características, vírgula, exceto. Então, nós temos que marcar uma que não tem nada a ver com característica de nova gestão pública. Tem a ver com direcionamento estratégico a nova gestão pública? Claro que tem. Comentei isso agora há pouco. Limitação da estabilidade? Sim, lembra que eu falei que a gente até entende a Constituição de 88 como um retrocesso? Maior foco nos procedimentos e menor foco nos produtos e resultados? Errado. Então esse é o nosso gabarito, porque é justamente o contrário. Menor foco nos procedimentos, maior foco nos produtos e resultados. Desempenho crescente e pagamento do desempenho e produtividade? Sim, tem a ver com nova gestão pública. Transparência e cobrança de resultados? Accountability? Também. Então ficamos com a alternativa C nessa questão, ok? Próxima questão. A administração pública no Brasil evolui-se por meio de 3 modelos básicos. A administração pública patrimonialista, burocrática e a gerencial. Assim, pode-se afirmar que a reforma do aparelho do Estado, que adotou o modelo de administração gerencial, foi orientada predominantemente, pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos. Vamos lá, a administração gerencial ela é voltada aos valores da eficiência e qualidade? Com certeza absoluta. Então isso aqui está correto. Ó, marque a opção correta. Alternativa A, as afirmativas 1 e 3? Pode ser. B, as afirmativas 2 e 3? Não, já era B. Por quê? Porque não consta o item 1 e o item 1 está correto. C, as afirmativas 1 e 2? Pode ser. Somente a afirmativa 1? Pode ser. Somente a afirmativa 3? Não, já era, meu amigo. Você já elimina isso aqui. 2, pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações? Com certeza absoluta, isso aqui também está correto. Beleza? Legal. E, então, nós temos 1 e 3, a afirmativa A, a alternativa A já era. Somente a afirmativa 1 está correta? Já era. Pronto, achamos aqui o nosso gabarito, a alternativa C. Pelo rompimento com todos os princípios da administração pública burocrática? Não, gente. Sabe por que não? Porque o formalismo, a impessoalidade, o profissionalismo, que é a base da administração pública burocrática, continua válido, continua valendo. Beleza? Então, ficamos com a alternativa C nessa questãozinha aqui. Bora continuar, vamos lá. A reforma do aparelho do Estado no Brasil, que substituiu o modelo de administração burocrático e adotou o modelo de administração gerencial, foi marcada por uma diferença que é considerada fundamental. Essa diferença fundamental está, vamos lá, o modelo, a reforma do aparelho no Brasil que substituiu o modelo de administração burocrático e adotou o modelo gerencial. Então a gente está pensando no modelo gerencial. Qual que é a diferença fundamental? A alternativa A, na forma de controle que deixa de se basear nos resultados para focar nos processos? Não, gente, é justamente o contrário. A administração gerencial foca nos resultados e a administração burocrática foca nos processos. E aqui está falando que deixa de se basear nos resultados da administração gerencial. Está errado. B, na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para focar nos resultados. Opa! Exatamente isso. Alternativa B
é o gabarito aqui da nossa questão, tá? Na rigorosa profissionalização, não, isso não é uma diferença fundamental. Na forma de controle que baseia-se unicamente nos processos, nada a ver. Na forma de controle que deixa de basear-se nos processos, na profissionalização, opa, cuidado, hein? Profissionalização, continuamos. Então, tem uma parte errada aqui. Ficamos com a alternativa B nessa questão. Bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Bons estudos e até mais. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o TSE-TRE, edital foi publicado tanto para técnico como também para analista. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório com tudo que você precisa para ser aprovado nesse concurso, fazer parte da elite da aprovação. Você vai ter no curso acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus, caderno de questões, simulados, revisão de véspera, redação corrigida para quem vai fazer a prova para analista, lives e tutoria, tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Visualiza aqui comigo essa informação. Olha só. Se você for prestar só para técnico judiciário área administrativa, valor de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Se você for fazer para analista judiciário, aí o valor é de R$ 697 por apenas R$ 347 ou 12 vezes de R$ 34,65. Os links dos cursos estarão abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários. Basta você clicar num dos links que você deseja prestar e iniciar sua preparação. Como eu falei, o acesso é imediato, tá bom? Lá na página do curso tem um chat online. Caso você tenha alguma dúvida, é só digitar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Tá certo? Então, ó, clica no link aí, num dos links que você deseja, e inicia sua preparação imediatamente. Estou te aguardando dentro da plataforma. Grande abraço e até mais. Valeu!